Aqui em Brasília, o ministro da Economia, Paulo Guedes, conversou há pouco com a imprensa. Ele falou sobre a reforma da Previdência, que vai trazer também um regime trabalhista alternativo com cargas tributárias diferentes. É a chamada carteira verde-amarela. Segundo Paulo Guedes, assim que o presidente Jair Bolsonaro se recuperar da cirurgia, vão ser apresentadas a ele as opções de reforma e ele, Jair Bolsonaro, é quem vai decidir que texto vai ser enviado para o Congresso Nacional. O ministro também afirmou que o governo está recebendo apoio de prefeitos, governadores e da opinião pública. Paulo Guedes voltou a reafirmar a importância da reforma da Previdência. Vamos ver. 46 milhões não contribuem, porque os encargos são tão altos que eles não conseguem nem emprego para poder contribuir. Então você está num sistema terrível, que ele já está exaurido financeiramente, ele já está quebrando financeiramente, e ao mesmo tempo, para que ele exista, 46 milhões de brasileiros ficam sem emprego. Então aí é que vem essa carteira verde e amarela, uma carteira, um programa de um regime previdenciário diferente, onde a empregabilidade seja enorme, onde o índice de emprego para os jovens seja quase 100%. O ministro Paulo Guedes também afirmou que a reforma vai reduzir privilégios, que todos vão se aposentar da mesma forma, inclusive os políticos. Veja. O sistema atual é uma fábrica de desigualdades, ele perpetua privilégios, ele transfere renda de pobre para favorecidos. Então, no sistema novo, nós estamos, no sistema novo não, na correção desse sistema que está aí, um político vai se aposentar igualzinho um de vocês. O jornalista vai ter a mesma aposentadoria do político, vai ser igualzinho lá no final. Então não vai ter gente com privilégios em relação ao sistema geral de hoje. No Instituto dos Advogados de São Paulo, Sérgio Moro apresentou detalhes do projeto anticrime, com medidas contra a corrupção, crime organizado e crimes praticados com grave violência. E, mais uma vez, defendeu o diálogo. Nós estamos esperando o presidente se restabelecer de saúde para apresentar esse projeto ao Congresso e, em todo momento, nós estamos abertos ao diálogo. A advocacia tem um grande papel, tem um importante papel. É um segmento que tem um conhecimento especializado sobre a matéria. Não só o conhecimento teórico, mas são profissionais que vivem ali o dia a dia. Então, as sugestões e críticas dele, evidentemente, serão levadas em consideração. Tudo está aberto ao debate. É um projeto que interessa toda a sociedade. E toda a sociedade pode contribuir para aprimorá-lo. Na reunião com advogados de São Paulo, Sérgio Moro falou sobre a necessidade de se mudar as políticas públicas de combate ao crime e à corrupção no país. Existe uma série de pontos que têm que ser enfrentados, pontos de estrangulamento, e é evidente que o sistema não tem funcionado bem, considerando os índices de crimes que são muito elevados no Brasil. Ilustrar os mais de 60 mil homicídios no ano de 2016. A ilustrar esses episódios recentes envolvendo organizações criminosas no estado do Ceará. Foram debelados? Foram debelados, graças ao esforço do governo federal e do governo estadual, os dois com mérito. Mas as organizações criminosas constituem um problema cada vez mais presente. Igualmente a questão da corrupção. O governo quer liderar, juntamente com o Congresso, e em parceria com a sociedade e com a imprensa. É importante nós, vamos dizer, diminuirmos a corrupção no Brasil, porque isso acaba esvaziando os recursos públicos que são importantes para tratar dessas outras questões, criminalidade violenta e a própria criminalidade organizada. O ministro da Justiça disse ainda que tanto a proposta de reforma da Previdência quanto o projeto anticrime podem ser enfrentados em conjunto. As duas questões podem ser tratadas em paralelo, mas uma não prejudica a outra. Pelo contrário, apenas demonstra o empenho do governo do presidente Bolsonaro, em enfrentar essas duas questões, que são as duas principais questões hoje que afligem a população brasileira. Existe um problema fiscal que afeta a qualidade dos serviços públicos, que os recursos começam a faltar, e, por outro lado, a questão da segurança pública e da própria corrupção.
O plano de reabilitação de barragens ligadas a órgãos federais leva em conta um diagnóstico estrutural, jurídico, fundiário e ambiental. São 139 barragens em 14 estados. A maior parte está na região Nordeste. Só no Ceará são 31 estruturas que vão precisar de quase 28 milhões de reais para serem revitalizadas. Já as 26 barragens de Pernambuco vão precisar de 68 milhões de reais para serem revitalizadas. Ao todo, serão necessários quase 170 milhões de reais para as ações. Desse total, 50 milhões de reais já estão garantidos. 50 milhões já estão na rubrica orçamentária definida, que é a 14RP. As obras, o início vai depender de cada um dos órgãos responsáveis. As obras da Codevasf, dependendo do cronograma específico da Codevasf, DENOX, as que são do extinto DNOS, que estão a cargo da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, que estão mais sob nossa ingerência. Vamos priorizar, usar o orçamento existente, tão logo seja possível, e correr atrás do recurso adicional, para poder executar todo o plano. As 139 barragens estão sob responsabilidade do DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas, da Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, e do extinto DENOS, Departamento Nacional de Obras e Saneamento. Além de trabalhar na reabilitação dessas estruturas, o governo federal está revisando a lei de barragens e estuda alterar as regras de classificação de risco. Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, mesmo as barragens que estão no grau de risco mais elevado, não significa que elas podem efetivamente se romper. A classificação é a classificação que está na lei 12.334, que ela coloca tanto o risco quanto o dano potencial associado. Essas barragens estão em A, têm um dano potencial associado, que muitas delas levam a essa condição justamente por causa do dano. Uma das propostas do plano é a revisão da classificação, que a gente viu que numa classificação que leva em conta um número maior de variáveis, a situação é outra. Então, sem sombra de dúvida, não é uma necessidade que a população fique alarmada, o governo está dando atenção, mas não é o rompimento iminente de forma alguma. 140 milhões de reais vão garantir revitalização de 139 barragens da União em todo o país. E o governo federal inicia processo de vistoria in loco das barragens de usinas hidrelétricas. Até o fim do ano, 335 empreendimentos vão ser fiscalizados. Em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro segue em recuperação. Estado de saúde evolui e Bolsonaro já caminha pelos corredores do Albert Einstein. A ouvidoria é um canal aberto para a sociedade apresentar sugestões, elogios, reclamações e denúncias. No serviço público, funciona como uma ponte entre cidadão e governo. E a partir das informações recebidas, a ouvidoria propõe mudanças para melhorar as políticas públicas. Na esfera federal existe o sistema de ouvidorias do Poder Executivo, o e-Ouve. Quem mostra para a gente esse canal de contato com o governo é a repórter Cleide Lopes. O portal administrado pela Controladoria Geral da União foi criado em 2014 e está disponível no endereço sistema.ouvidorias.gov.br. Nele, o cidadão começa escolhendo o tipo de manifestação e, em seguida, cadastra as informações. Nenhum cidadão fica sem respostas. A partir do recebimento da sugestão ou reclamação, a ouvidoria tem 20 dias para informar ao cidadão o que foi feito para a resolução da sua manifestação. O e-Ouve é o nosso instrumento eletrônico de atendimento às manifestações do cidadão, não é? E é justamente a ferramenta mais potente que nós temos para podermos estar junto a esse cidadão em qualquer lugar do país. Desde que entrou no ar, o e-Ouve já recebeu quase 320 mil manifestações. Desse total, mais de 274 mil foram solucionadas e cerca de 12 mil estão em análise. Cerca de 63% dos casos são solucionados. Dessas manifestações, mais de 106 mil são reclamações e 94 mil são solicitações. E tem também elogios, foram quase 11 mil.
Toda manifestação, entre elas também a manifestação do tipo reclamação, ela recebe um tratamento para que se compreenda aquilo que o cidadão está solicitando, aquilo que ele está esperando como resposta. Quando envolvem áreas que são áreas externas à Controladoria Geral da União, isso é enviado, por exemplo, se for uma reclamação do INSS, é enviado para que o INSS produza a informação com o objetivo de atender aquilo que o cidadão espera. Então, há todo um tratamento para cada uma dessas manifestações que nós recebemos. Explorar o potencial turístico do Parque Nacional do Itatiaia e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. Nessa missão, o governo federal conta com a parceria da iniciativa privada. É o que você vai ver na reportagem de Maurício de Almeida. Criado em 1937, o Parque Nacional do Itatiaia fica na divisa do estado do Rio de Janeiro com Minas Gerais. Ele foi o primeiro parque nacional do país e atualmente recebe cerca de 125 mil visitantes por ano. Para melhorar a infraestrutura do local, o governo federal firmou uma parceria público-privada. O contrato de concessão foi assinado pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, com a empresa Hope, que já atua em outros 2 parques nacionais, o da Serra dos Órgãos e o do Pau Brasil. Vamos trazer um pouco da expertise que a gente já tem aplicada no Parque Nacional da Serra dos Órgãos e que a gente começou já a levar para o Pau Brasil. O Pau Brasil a gente já está agora iniciando obras, né, no parque. E junto com o time do ICMBio, que é um time muito qualificado, o time daqui do Parque Nacional do Itatiaia também, construiu uma história de sucesso. O contrato de concessão tem a duração de 25 anos. Nesse período, a empresa vai investir 17 milhões de reais para melhorar os serviços e a infraestrutura do parque. A parceria vai permitir a instalação de lojas e de restaurantes e a implantação de atividades de lazer e de outras melhorias. A ideia é atrair mais visitantes. O Brasil tem uma grande riqueza natural, locais maravilhosos, um potencial ecoturismo gigantesco. Nós precisamos divulgar essas iniciativas e avançar nas parcerias entre o público e o privado para que nós possamos ter melhores condições, melhores estruturas e mais atratividade para o turismo. A vinda da população para o local que faz com que seja mais valorizado, seja reconhecida a importância da conservação.